presidente Ali Bongo do Gabão, de visita a algumas horas a São Tomé e Príncipe, disse que vai reunir os seus homólogos da CEEAC para discutir a segurança na sub-região central africana. O presidente da República, Evaristo Carvalho, convida o seu homólogo gabonês Ali Bongo a visitar oficialmente São Tomé e Príncipe. O primeiro-ministro Patrício Trovoada considera que esta curta visita do presidente do Gabão, São Tomé e Príncipe, reforça a cooperação entre os dois países. Partidos com assento parlamentar não chegam ao consenso sobre a proposta de reforma da Justiça. Boa noite. O presidente do Gabão, Ali Bongo, disse esta terça-feira que alguns países estrangeiros estão a fomentar conflitos na República Democrática do Congo e na República Centro-Africana. Ali Bongo lamentou também que o Boko Haram esteja a criar problemas no Tchad e nos Camarões e pretende uma reunião com seus homólogos da CEEAC para discutir a crise na sub-região central africana. O encontro com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, foi a primeira etapa da sua curta visita a São Tomé e Príncipe, efetuada no âmbito de uma digressão por vários países da Comunidade dos Estados da África Central. Je suis rendu ce jour à la République démocratique São Tomé e Príncipe. Visito São Tomé e Príncipe no quadro da minha missão como presidente da Comunidade Econômica da África Central. Estamos a efetuar uma digressão por todos estes países para consultar os meus homólogos sobre todos os problemas da nossa sub-região. Atualmente, a nossa região tem um conjunto de problemas, nomeadamente de segurança. Certos países têm conflitos, uns conflitos internos e outros conflitos provocados pelo exterior, neste caso, a República Centro-Africana. Ali Bongo falava a jornalistas no final de um encontro com o seu homólogo são tomense Evaristo Carvalho no Palácio Presidencial e lamentou que o Boko Haram esteja também a criar problemas nos Camarões e no Tchad. Donc, toutes ces questions-là. Por conseguinte, todas essas questões fazem com que concertemos uma posição e, por isso, iniciei consultas com todos os meus colegas para que possamos reunir mais tarde e estudar uma solução para o problema da crise na nossa sub-região. Ali Bongo, que é presidente em exercício da CEEAC, não mencionou os países que considera estar a fomentar os conflitos internos nestes dois países africanos, sublinhando, contudo, que esta região do continente africano vive um certo número de problemas, entre os quais o da segurança. Entre-temps, nous avons eu à Libreville des réunions du Conseil de paix et de sécurité d'Afrique centrale. Realizamos em Libreville uma reunião do Conselho de Paz e de Segurança da África Central e os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Defesa reuniram-se para justamente estudar e fazer propostas aos chefes de Estados com os quais reunirei mais tarde. Temos os nossos problemas e estamos melhor colocados para encontrar soluções. Não devemos contar com os outros. Temos
que ser nós mesmos a resolver os nossos problemas. Por isso, a concertação é importante para seguir a evolução e encontrar uma solução discutindo entre nós. O presidente do Gabão propõe reunir homólogos da SEAC para discutir a crise nos países membros. O presidente santomense, Evaristo Carvalho, convidou esta terça-feira o seu homólogo gabonês Ali Bongo a visitar oficialmente São Tomé e Príncipe. O anúncio foi feito por Ali Bongo, que disse ter aceito o convite para que as duas partes possam discutir nesse quadro as questões bilaterais. O encontro com Evaristo Carvalho foi breve, mas o suficiente para as duas partes analisar um conjunto de questões, entre as quais a situação interna de cada um dos países. E foi nesse quadro que surgiu o convite do chefe de Estado santomense. O Sr. Presidente convidou-me a visitar oficialmente o vosso belo país, convite que evidentemente aceitei, e nesse caso nós vamos discutir muito mais as questões bilaterais. O Presidente do Gabão considera a integração subregional como uma pista importante para desenvolver mais a economia e assegurar a paz na sub-região. A cooperação sobre a integração regional é justamente uma pista importante para desenvolver mais as nossas economias e assegurar a paz na nossa sub-região. Vocês sabem que a miséria, a pobreza não são boas coisas. Por conseguinte, é necessário que trabalhemos juntos para vermos o que é que podemos fazer juntos. Evaristo Carvalho convida Ali Bongo a visitar São Tomé e Príncipe, aguardando agora que as diplomacias dos dois países acertem os calendários e os programas para efeito. O primeiro-ministro Patrício Trovoada considerou que esta curta visita do presidente do Gabão a São Tomé e Príncipe vai reforçar a cooperação entre os dois países. O chefe do executivo santomense recebeu no Palácio do Governo o chefe de Estado gabonês Ali Bongo. Ali Bongo deixou esta tarde o país depois de ter chegado na manhã de hoje. O presidente do Gabão, Ali Bongo, que chegou esta manhã à capital santomense, foi recebido no aeroporto internacional pelo ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares, Afonso Varela. O chefe de Estado gabonês veio a São Tomé e Príncipe no quadro do périplo a alguns países membros da SEAC, Comunidade dos Estados da África Central, para a concertação diplomática. Nesta sua visita de algumas horas, o presidente do Gabão também esteve no Palácio do Governo, onde foi recebido pelo primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. Depois do encontro, Ali Bongo, acompanhado de Patrício Trovoada, foi saudar o público e o grupo cultural. O presidente da República do Gabão, depois de permanecer cerca de 6 horas em São Tomé e Príncipe, deslocou-se ao aeroporto internacional de regresso ao seu país. O primeiro-ministro, que esteve no aeroporto para despedir-se do presidente do Gabão,
em entrevista exclusiva à TVS, defendeu que tratou-se de uma visita que vem reforçar a cooperação entre os dois países. E acha que com esta visita poderá reforçar mais ainda? Sim, eu acho que a delegação gabonesa sai daqui muito satisfeita pelo acolhimento, pela qualidade dos encontros, quer com o Presidente da República, quer a nível do governo, pela espontaneidade dos santomenses. Nós temos no Gabão cerca de 8.000 santomenses, que é uma comunidade importante. Eles viram que o povo santomense é um povo amigo e nós pensamos que essa visita vai ajudar não só as relações, mas vai ajudar também a integração dos nossos compatriotas no Gabão. E eu acredito que está previsto para este ano uma comissão mista e na agenda está esse convite que o nosso presidente fez ao presidente do Gabão agora para uma visita de Estado a São Tomé e Príncipe, e será uma oportunidade para nós concretizarmos alguns aspectos, nomeadamente no que diz respeito à circulação das pessoas e dos bens, às relações económicas, alguns dossiês que nós temos em carteira, temos estado a falar, e vamos ver se essa visita será a oportunidade para nós concretizarmos esses dossiês a nível bilateral. O presidente do Gabão conclui assim a visita de algumas horas a São Tomé e Príncipe. É imperioso que haja uma maior conexão entre São Tomé e Príncipe e a sub-região, uma visão também partilhada pelo presidente gabonês, disse Patrícia Trovoada depois de se despedir do chefe de Estado gabonês no aeroporto internacional de São Tomé e Príncipe. É uma visita de trabalho do presidente Ali Bongo Ondimba, que é também atualmente quem assume a presidência da CAC. E por conseguinte, ele veio em consulta junto do Estado santomense, do presidente da República, e também aproveitou para vermos o estado das relações económicas a nível bilateral. Mas é uma visita curta. O nosso chefe de Estado formulou também um convite para uma visita de Estado mais demorada, e eu acho que o presidente do Gabão aceitou com muito entusiasmo essa visita, esse convite do nosso presidente. Por isso é uma visita curta. O presidente Ali Bongo está a consultar todos os Estados-membros, todos os chefes de Estados e de governos membros da CAC, e para as questões que dizem respeito à situação da nossa sub-região, em matéria de paz e segurança e em matéria de reforma da nossa organização. Mas também é uma visita importante porque, mesmo se essa visita de consulta, visita de trabalho, enquadra-se nessa agenda muito restrita, o Gabão é um país vizinho, é um país amigo, é um país que albergou o nosso movimento de libertação nacional, quer o CLSTP, quer o MLSTP. Então é um país amigo, e é sempre um prazer receber um país amigo. O próprio presidente Ali Bongo, em 1975, eu quero lembrar que ele esteve cá em 12 de julho, dia da nossa independência. Ele não era presidente, ele não era ministro, mas ele veio cá na delegação do presidente Omar Bongo, que na altura era presidente da República do Gabão e que é o pai dele. Ele esteve cá particularmente nessa visita em 12 de julho de 75. Por isso, ele relembrou esses momentos
Isso mostra que é alguém que conhece São Tomé e Príncipe, tem um afeto para São Tomé e Príncipe, e esses aspectos, digamos, são sempre importantes também para criarmos as condições do melhor relacionamento possível entre São Tomé e Príncipe e o Gabão. A nível da sub-região, o presidente ali é o presidente da CAC, e eu estou convencido também, ele mostra um engajamento forte na reforma da nossa comunidade. Isso é importante para nós. Sabe que a CAC é uma comunidade que, relativamente à SADC, relativamente à CEDEAO e à comunidade da África do Leste, está muito atrasada em matéria de integração econômica. E nossa batalha, nós, São Tomé e Príncipe, é que essa integração econômica seja uma realidade. Na nossa agenda de transformação, é imperioso que haja, de facto, uma maior conectividade entre São Tomé e Príncipe e a sub-região. E o presidente Ali Bongo partilha essa nossa visão, essa necessidade que temos, de facto, de tornar mais efetivo a integração regional. Por isso, eu acho que é uma visita importante. Ele está a visitar todos os países, os pequenos e os grandes. Ele esteve na RDC, ele esteve no Ruanda, ele esteve em Angola, ele esteve no Tchad, ele esteve na Guiné Equatorial, e não podia deixar de vir também cá a São Tomé e Príncipe, e tudo isso são aspectos, digamos, que consideramos positivos. O encontro proposto esta terça-feira pelo ADI com outras forças políticas com assento parlamentar, nomeadamente MLSTV, PST e PCD, sobre a reforma da Justiça foi inconclusivo. Não foi possível encontrar consensos em alguns pontos, designadamente sobre a vinda de magistrados de alguns países membros da CPLP para dizer a Justiça em São Tomé e Príncipe. O diálogo que teve lugar no Palácio dos Congressos reuniu os líderes das três forças políticas, líderes parlamentares, e contou com a presença dos proponentes da sociedade civil sobre a reforma da Justiça, Celisa Deus Lima, Flinte Costa Alegre e Adelino Pereira. A saída do encontro falou à imprensa o líder da bancada do PCD, Danilo Socoto. No primeiro encontro, enquanto representante do PCD, nós havíamos chamado a atenção para alguns aspectos mais gritantes que nós entendíamos na altura que poderiam pôr em causa o avançar dos trabalhos, e hoje a nossa grata surpresa é que os proponentes apresentaram uma última versão, não é? Já com as alterações. Por exemplo, voltaram à necessidade de 2/3, não é? A própria composição do Conselho, todos esses elementos para nós, que foi alterado, para nós é de se louvar, e nós entendemos isso como um passo enorme, não é? Para a busca do necessário consenso. É verdade que ainda existem alguns pontos de entrave, mas nós acreditamos que sempre na base de muito diálogo e discussão podemos atingir os objetivos que se preconiza, porque, como nós já dissemos no encontro, a situação da justiça em São Tomé e Príncipe preocupa, e na base dessa preocupação nós estamos dispostos para avançar, desde que, obviamente, se acautele em alguns aspectos que nós entendemos que devem ser alterados para que efetivamente o Conselho possa atingir os seus objetivos. Como é que o PCB considera esse processo seja adiante do momento, já que não foi conclusivo o encontro? Morreu? Não, porque não se pode falar. Não haverá um próximo encontro nesses moldes, mas entretanto nós sabemos e estamos abertos para continuar a conversar, a dialogar, a analisar a proposta mais a fundo e encontrar soluções para que, quando o momento exigir, possamos nos posicionar em relação a isso. Nós não podemos entender isso como um dado adquirido, que já não haverá uma outra possibilidade de diálogo. Esse encontro, nesse formato, já não haverá. Mas nós estamos cá na Assembleia todos os dias, os nossos partidos estão sempre juntos, a República Democrática de São Tomé e Príncipe
tem uma superfície pequena, nós nos encontramos com muita facilidade, por isso há sempre possibilidade para poder dialogar em prol da melhoria da justiça de São Tomé e Príncipe. Jorge Amado, líder de bancada do MLSTB-PST, também falou à imprensa. O resultado foi positivo, portanto, nós analisamos com o grupo proponente da criação do Conselho Nacional da Justiça, os pontos que constituía algumas barreiras, alguns foram sanados, ficaram algumas entre nós, alguns pontos que ainda precisam ser purificados. Esperemos que tanto se possa vir a chegar a uma conclusão final, tendo consenhamento de todos os pontos que têm criado obstáculo para a aprovação desta mesma lei. Mas dizer que somos pela reforma da justiça, já encontra na Assembleia Nacional um pacote de 11 diplomas para ser, portanto, aprovado com relação à reforma da justiça. Estamos seguindo neste caminho. A reforma irá ser feita de qualquer maneira, porque estamos apoiando esta iniciativa de reforma da justiça. O que estamos a analisar agora é a criação de um órgão, que é o Conselho Nacional, que traz uma carga que consideramos um pouco pesada e que precisa se aligerar a forma como é apresentada esta proposta. Daí que os próprios proponentes chegaram à conclusão que, portanto, tínhamos alguma razão e que íamos trabalhar no sentido de, portanto, aligerar, portanto, as cargas que vêm nessa proposta. Não foi possível chegar a uma conclusão. Qual é o receio da oposição quanto a essa reforma proposta por um grupo de cidadãos? A oposição não tem receio nenhum. O problema que estamos apreciando é um problema que briga com a Constituição da nossa República, que é de um estrangeiro vir ditar, portanto, justiça em São Tomé e Príncipe. De considerar que São Tomé e Príncipe não tem nenhum juiz, que todos os juízes que se encontram, os magistrados que se encontram no país são incompetentes e que teremos que ter, portanto, uma estrutura, desde o Supremo até os últimos juízes, que sejam estrangeiros em São Tomé e Príncipe, portanto, deformando um órgão de soberania que são os tribunais. A MLSTP continua aberto ao consenso. Quando o próximo encontro? Não haverá o próximo encontro, portanto, a lei portanto, vai dar entrada à Assembleia Nacional. Não será para já, para a sua aprovação, tendo em conta que, de acordo com a lei, o orçamento já foi aprovado e nós não poderemos, portanto, no meio do ano, apresentarmos uma proposta que vai, portanto, trazer encargos ao Estado. Para o líder parlamentar da ADI, Lavina Zeré, o seu partido continua aberto ao diálogo para se encontrar consensos sobre a reforma da Justiça. Na última entrevista que dei sobre isso, havia dito que fiquei surpreso com o comportamento dos partidos de oposição. E hoje confirma-se isso. Desde a primeira hora que a oposição não quis essa proposta. Nós já dissemos que a oposição está numa lógica de negação. Eles não querem nada, só querem boicotar, só querem estrangular, não querem que nenhuma reforma vá adiante. E hoje é mais do que uma prova. E por que eu digo isto? Porque a proposta inicial desse grupo de cidadãos era 2/3, a maioria 2/3, era
os membros do Conselho Nacional de Justiça serem indicados, um pelo Presidente da República, um pelo Governo e um eleito pela Assembleia. Havia a questão de vinda de magistrados estrangeiros para ajudar em todo esse processo de 5 anos, desde o início que eles disseram isto, e esses valores, esses princípios consagrados na proposta deles. Houve discussão, os partidos não concordaram com algumas coisas e ouviram também a opinião dos outros concidadãos, a sociedade civil, e eles melhoraram a proposta. No sentido de, hoje, a última versão era, já não seria os membros da CNJ indicados pelo governo e pelo Presidente da República, os 3 serem eleitos pela Assembleia com maioria de 2/3. É bom que as pessoas percebam isso, o povo perceba isso. E eu volto a dizer, quer para a comunidade nacional, para a comunidade internacional, para todos os órgãos de comunicação social, está aqui um exemplo de oposição que nós temos. É uma proposta que não é do ADI. Essa proposta pede consenso e a maioria de 2/3 dos deputados. Nós abraçamos, nós estamos dispostos a ir para 2/3. Nós aceitamos que eles retirassem e melhorassem o documento para não ser os políticos a indicarem os membros do Conselho Nacional da Justiça, para que os 3 sejam eleitos ou fossem eleitos pela Assembleia com maioria de 2/3. A oposição não quer. Agora a oposição vem dizer que não concordam que venham magistrados estrangeiros ditar justiça em Santo Tomé e Príncipe. Bom, logo, não havendo esse consenso nessa matéria, e os próprios proponentes disseram também que eles gostariam que isto fosse avante. Quanto à questão da vinda de magistrados estrangeiros, também não abririam mão desta parte da proposta. Então, a proposta morre. Mas volto a dizer, morre porque a oposição não quer. Nós aceitamos. Nós aceitamos 2/3. É como o Tribunal Constitucional. E é bom que se diga que os proponentes haviam também, num dado momento, modificado a proposta inicial de 2/3 para, numa primeira volta, 2/3, e depois, não havendo 2/3, maioria absoluta, como aconteceu no Tribunal Constitucional. A oposição fez barulho. A oposição não concordou. Eles reuniram com o partido do PCD e eles disseram que não concordam. Ouviram as outras forças também vivas da nação que sugeriram que era melhor mudar e manter mesmo só 2/3. E eles mantiveram. A proposta final ficou para 2/3 de deputados. Obviamente o ADI sozinho não tem 2/3. E nós dissemos aqui, perante PCD, perante MLSTP e perante o grupo que subscreveu a proposta, de que nós estamos dispostos a abraçar mesmo com 2/3. E eles não querem. Então nós perguntamos ao povo de Santo Tomé o que é que essa oposição quer. Honestamente, sinceramente. O que é que eles querem? Nós não entendemos. 2/3. O ADI está disposto a ir para 2/3 para subscrever. Eles não querem. Então, fica claro para todo o povo, para embaixadas em Santo Tomé e Príncipe, para Nações Unidas, para a PNUD, que eles não querem nada. Eles não querem. Rádio Internacional, RTP, RDP, toda a gente tem que perceber isso. Mas diante deste cenário, o ADI continua, o grupo parlamentar do ADI continua a dar essa discussão? Não, porque a proposta, eles também não abrem mão disso. Como não abririam mão, e disseram que não abrem mão da vinda de magistrados estrangeiros, também não abrem mão de 2/3. Os proponentes, estou a dizer os proponentes, para ele a proposta deles tem que ser, e é normal porque eles querem consenso nacional. Eles querem consenso, eu entendo os proponentes, eles querem consenso. O ADI aceitou o consenso. Logo, 2/3 não abre mão, vinda de magistrado estrangeiro também não abre mão disso, logo não há como a proposta avançar e não poderíamos ser nós, sozinhos, a pegar a proposta, a alterar a maioria agora com maioria absoluta, porque deixaria de ser proposta da sociedade civil e aí iriam dizer, acusar o ADI
que o AD é ditador, o AD quer pôr mão na justiça, o AD quer ter todos os poderes, logo o AD não vai fazer isso. O que nós vamos fazer é continuar com a reforma da justiça que está em curso. Porque nós temos muitos pacotes legislativos da reforma da justiça que já deu entrada na Assembleia, alguns já foram aprovados na generalidade, outros ainda não, e nós vamos avançar rapidamente para a proposta que existe. Agora, estão a ver, nós perdemos quase 4 meses. Nós perdemos, São Tomé e Príncipe perdeu 4 meses por causa dessa gente. Desculpa dizer isso, mas é verdade. Desde dezembro que nós estamos nisso. E eles estão a brincar, eles brincaram connosco. Agora, com 2/3, mesmo assim, não querem. Por isso, nós vamos avançar com a proposta que nós temos. É essa que vamos avançar, e nessa proposta é por maioria que existe, não é preciso 2/3. É uma proposta que vem da iniciativa do governo, e nós avançamos com a maioria. Mas nós gostaríamos que fosse a proposta da sociedade civil. Nós gostaríamos que fosse a proposta da sociedade civil, para não dizer que é o ADI que quer meter mão na justiça. Mas, infelizmente, fica o exemplo que essa oposição está desnorteada, não tem liderança. Foi dito aqui pelos próprios proponentes que o PCD diz uma coisa, o líder da bancada parlamentar, Danilo Sokoto, diz outra, porque eles tiveram encontro também com o PCD. O PCD disse uma coisa, agora o líder da bancada parlamentar, Danilo Sokoto, aqui disse outra coisa. Quer dizer, isso é desorganização da oposição, isso é falta de liderança da oposição, falta de... Eles não sabem o que eles querem, estão completamente desnorteados e a querer bloquear um país. Advogada Celise Deus Lima, uma das subscritoras da proposta de reforma da Justiça da Sociedade Civil, falou sobre a mesma. Nós não consideramos que haja um bloqueio. Enfim, tivemos encontros com os partidos políticos em que, depois de continuarmos o processo de auscultação da sociedade civil, apresentámos a última versão do documento, com algumas alterações que vão ao encontro das aspirações da sociedade civil, dos partidos políticos também, que na altura, enfim, teceram algumas considerações em relação às quais nós entendemos que deveríamos melhorar, deveríamos introduzir no documento e no sentido do seu melhoramento, e fizemos esta apresentação final hoje. Portanto, o que nós apresentamos aos senhores deputados é a última versão do documento, com os contributos que recolhemos de todos, mas não nos sentimos frustrados no sentido de considerarmos que haja um bloqueio. E eu passo a explicar. Porque vimos da parte do PCD, portanto, um engajamento e uma preocupação no sentido de poder vir a subscrever o documento. É verdade que tem ainda algumas reservas, mas vimos da parte do PCD uma postura responsável, uma postura de um partido que, preocupado com o sistema da justiça, entende que a proposta que apresentamos, apesar de algumas considerações que fizeram quanto ao seu melhoramento, pode vir a ser subscrita pelo grupo parlamentar e, portanto, saímos daqui com a convicção e com a esperança de que, por São Tomé e Príncipe, possa vir a existir o entendimento necessário para que se possa aprovar o diploma. Portanto, nós não estamos aqui a fazer fincapé e não estamos aqui a impor nada. A proposta é uma proposta da sociedade civil e, portanto, quem legisla são os deputados, não somos nós, mas é importante que se diga que há um conteúdo essencial daquilo que nós consideramos que constitui a essência do documento. E, portanto, se esses elementos essenciais não constarem do documento, ele estará desvirtuado e, do nosso ponto de vista, não será a nossa proposta. E eu passo a explicar quais são os elementos. Nós fazemos fincapé na questão dos 2/3, dada a necessidade de consenso que é necessário entre os atores políticos. Nos últimos tempos temos vivido um clima de crispação e não tem havido diálogo entre as forças políticas. E nós consideramos que uma reforma desta natureza exige um consenso, é desejável que haja um consenso em torno da questão da justiça. E nós saímos daqui com a esperança de que possa existir este consenso, pelo menos entre duas forças políticas, porque o país não perdoará aqueles que
em seu nome, não tiverem feito tudo o que for necessário para defender os seus interesses. O povo de São Tomé e Príncipe estará atento e, portanto, há de ver verdadeiramente aqueles que querem a reforma do sistema da justiça, aqueles que estão empenhados em mudar o atual estado de coisas, e nós temos esperança de que os senhores deputados, enquanto legítimos representantes do povo, tenham a consciência da responsabilidade que têm e que possam efetivamente chegar a um entendimento. Nós consideramos que é absolutamente essencial mantermos na proposta a questão da inspeção generalizada a todos os magistrados, incluindo os magistrados do Tribunal Constitucional, que são os magistrados de carreira. Consideramos absolutamente essencial a questão da vinda dos magistrados estrangeiros. Consideramos essencial a questão da avaliação dos magistrados. E, portanto, se estas questões forem retiradas do documento, ele será desvirtuado e não será a proposta apresentada por nós. Mas temos a esperança e a convicção de que a urgência e a necessidade da reforma sendo reconhecida por todos, o documento a ser subscrito pelos senhores deputados, manterão enfim, aquilo que é o seu corpo essencial e, nesse sentido, enfim, poderá o diploma ser aprovado. Nós vimos a questão da vinda de magistrados estrangeiros é o ponto essencial, porque colocam a tónica na questão da soberania, e nós, com o devido respeito pela posição contrária, consideramos que é uma falsa questão, porque consideramos que a Constituição não proíbe e que, através de acordo de cooperação jurídica e judiciária, é perfeitamente possível a vinda de magistrados estrangeiros, aliás, tal como já acontece em países que nós conhecemos, e, portanto, seria perfeitamente aplicável no nosso sistema jurídico a vinda de magistrados estrangeiros. Recuo no Hotel Praia, o encontro sectorial de revisão conjunta do plano educativo. A reunião de 2 dias foi presidida pelo Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação, Olinto Daio. Proporcionar uma educação e formação de qualidade para todos os são-tomenses e garantir 12 anos de escolaridade universal e gratuito e o desenvolvimento de um ensino superior e técnico profissional de qualidade é a visão e a meta que o país pretende alcançar com a política educativa que vai de 2017 até 2022. A realização deste encontro é para fazer a revisão do andamento deste plano. Nós, em 2012, estabelecemos metas e objetivos para 2022. E agora, estamos em 2018, queremos saber onde é que nós estamos, o que já fizemos, o que é preciso fazer para que em 2022 nós consigamos alcançar nossos objetivos. Então, essa revisão é importante. Segundo o ministro, os resultados revelam que alguns dados são positivos e outros precisam de uma melhor adequação. No âmbito do acesso, crescemos bastante. Por exemplo, na pré-escolar, crescemos 21%. No ensino básico, houve um crescimento no nível de acesso. A nível de, digamos, taxa de conclusão em algumas classes, houve melhorias. Mas o que nós definimos também que havia a questão da equidade. Antigamente tínhamos mais as raparigas ficavam em casa, os rapazes iam para a escola. Hoje é o contrário, há mais raparigas no sistema de rapazes, há um maior desempenho da aprendizagem no âmbito das raparigas em relação aos rapazes. Então é preciso desenvolver estratégia para que recuperemos também esses rapazes, que possamos trazer esses rapazes ao sistema. Mas o maior desafio para nós está na questão das reprovações. Sobretudo, as taxas de reprovações subiram, sobretudo nas classes de exame, portanto, na segunda, quarta, sexta, nona e 10º ano. São um conjunto de fatores que concorrem para estes resultados que Olinto Daio espera que nestes 2 dias de trabalho encontrem soluções. Todavia, o Ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação
Assegurou ainda que até 2022 o país poderá alcançar a meta preconizada. E assim concluímos a edição de hoje do Telejornal. Boa noite. Já a seguir o futebol entre Liverpool e Futebol Clube Porto.